Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte, sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele. Pablo Faria, fala aí galera. É isso aí, pessoal. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar muito aí sobre o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América e também analisar a saída aí do Renato Gaúcho do Grêmio. Bom, Paulo, já coloca aqui a primeira pergunta na mesa para a gente poder debater. Qual é o grupo mais difícil desse sorteio aí que aconteceu? É o grupo do Flamengo ou o grupo do Fluminense ou tem um outro grupo aí que se destaca mais e que não envolve nenhum brasileiro? Cara, o grupo, diria que é o grupo do Flamengo e o grupo do Fluminense também tá embaçado, mas sei lá, tem que dar assim, depois do que o Palmeiras apresentou, tem que dar uma atenção especial aí pro grupo do Palmeiras também, né, do Defensa e Justiça e do Independente Del Valle aí que eliminou o Grêmio na pré-Libertadores, então tem que dar Papo, lembrado, você fez um lembrete aí importante. Antes de começar aqui de fato, respondendo sobre os grupos mais difíceis, vou passar os grupos aqui para a galera. Grupo A, Palmeiras, Defensa e Justiça. Lembrando que o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores e Defensa e Justiça é campeão da Recopa e foi campeão em cima do Palmeiras. Por isso que você falou bem, Pablo, bem lembrado que tem que dar uma atenção para o Defensa e Justiça. Defensa e Justiça, Palmeiras, Universitário do Peru e Independente Del Valle, que eliminou o Grêmio, então... Verdade, tem que dar uma atenção para esse grupo aí do Palmeiras. O Palmeiras não vai ter vida fácil. Grupo B, Olímpia, Internacional, Deportivo Táchira e Always Red, que eu nunca ouvi falar na minha vida desse time. O Internacional, a gente vai discutir depois grupo por grupo, mas para mim tem vida fácil. Grupo C, Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil, The Strongest e Santos. Santos aí também pegou um grupo mediano, mas depois nós vamos falar grupo por grupo. Grupo D, River Plate, Independente Santa Fé, Fluminense e Júnior Barranquilla. Grupo complicado para o Fluminense. Grupo E, São Paulo, Racing, Sport Cristal e Rentistas, do Uruguai. Grupo F, Nacional, do Uruguai, Universidade Católica, Argentino Júnior e Atlético Nacional. Grupo G, Flamengo, LDU, Vélez Sarsfield de La Calera, do Chile, por muitos aí considerado o grupo da morte. E finalmente o Grupo H, Cerro Porteño, Atlético Mineiro, América de Cali e Deportivo La Guaira, da Venezuela. Pode continuar aí, Pablo. Então é basicamente isso aí. Eu acho que tem que dar uma atenção especial pro grupo do Palmeiras para saber o futebol que o Palmeiras está apresentando. Eu acho que passa, né? Mas o Defensa e Justiça e o Independente Del Valle aí pode ser uma pedra no sapato aí do Palmeiras e acarretando aí jogos difíceis e dificultar um pouco a classificação. O outro é o grupo do Flamengo, e LDU vai jogar na altitude, né? Se eles liberarem lá para jogar na altitude nessa época de pandemia, não sei como é que vai ser. Tem o Vélez, da Argentina, que é um dos líderes do seu grupo lá no campeonato argentino. Fora que tem que tomar cuidado com a lei do ex aí, que o Mancoejo está jogando no Vélez, né? E o grupo do Fluminense, porque, assim, o Fluminense a gente sabe que não é um dos times mais fortes da Libertadores, e pegou o River Plate e o Independente Santa Fé e o Júnior Barranquilla. Então tem que, assim, tomar um pouco de cuidado. Eu diria até que se fosse para adivinhar a classificação desse grupo, seria o River Plate classificado e o Fluminense ali mais um brigando ali pela segunda vaga e talvez caindo ali para a Sul-Americana. Então a gente tem que tomar cuidado nesses três grupos. Nos outros a gente meio que tem uma ideia de como a classificação vai se dar. Porém, é futebol, é Sul-Americana, é jogo pegado, jogo pesado, a gente não sabe como é que os times vão se portar. O Flamengo adora fazer uma vergonha na Libertadores, então tem que tomar aí um cuidado. Acho que isso não vai acontecer, mas veremos aí como é que tudo vai se desenrolar. Dando uma passada aqui brevemente nos grupos, depois a gente analisa de forma mais profunda cada grupo, assim como você falou, você analisou brevemente aí Flamengo, Fluminense, até mesmo o Palmeiras. O grupo, para mim, os grupos mais difíceis
foram do Flamengo e do Fluminense. O do Palmeiras pode-se dizer que é um grupo mais equilibrado, mas é o que eu acredito que passe Palmeiras e Defensa e Justiça. Agora, o grupo do Flamengo, por conta da LDU, que, como você falou, bem lembrado, não se sabe se a LDU vai jogar na altitude. É sempre complicado jogar lá. Flamengo não tem boas lembranças da LDU. É difícil enfrentar a LDU lá em Equador, na altitude. O Vélez Sarsfield é um dos times aí que estão disputando o Campeonato Argentino. Tem a lei do ex aí, o Mancoeja, jogador do Flamengo. A União La Calera do Chile também é um time mais fraco do grupo, mas não tira a LDU e Vélez Sarsfield de serem adversários à altura do Flamengo. Agora, para mim, até mesmo mais difícil do que o grupo do Flamengo, porque o Flamengo tem mais elenco e mais time que esses dois adversários, LDU e Vélez Sarsfield. Agora, o grupo do Fluminense, para mim, é o pior, mais difícil dessa Libertadores. Não diria que é o grupo da morte, porque para mim, essa Libertadores não teve grupo da morte. Mas, assim, o grupo mais difícil, até mais do que o do Flamengo, é o grupo do Fluminense, porque o Fluminense vai enfrentar o River Plate, o Independiente Santa Fé da Colômbia e o Junior Barranquilla, sendo que o Junior Barranquilla, no último jogo, fez 3-0 fácil na fase de pré-Libertadores, conseguiu a classificação. Aí tem o Borja lá, que é jogador do Palmeiras, fazendo os seus gols lá, artilheiro também do time. O River Plate, como sempre, do Marcelo Gallardo, o Independiente Santa Fé, como time sempre chato também na Colômbia, ganhou lá o Campeonato Colombiano do primeiro turno, torneio Apertura do ano passado, por isso que foi credenciado a disputar a Libertadores desse ano. Então o Fluminense não vai ter vida fácil nesse grupo. Foi como você falou, Pablo, uma vaga aí você já dá para o River Plate, mas é futebol, tudo pode acontecer. E aí a outra vaga com certeza vai ser o Fluminense disputando com o Santa Fé ou o Junior Barranquilla. Agora teve a informação aí que o Fluminense já confirmado, que o Fluminense contratou o Casares e o Abel Hernandes. Bons reforços, você vai me dizer? Não sei. Eu não sei o que esperar do Casares, porque a gente sabe como é que o Casares é, o tipo de jogador que ele é. Ele tem futebol, é talentoso, mas parece que a vida fora de campo interessa mais que dentro de campo para o Casares. Então, contratou o Casares e o Abel Hernandes. O Fluminense está se reforçando. Mas, para mim, o Fluminense é o grupo mais difícil disparado. Flamengo e o Fluminense estão pegaram grupos difíceis aí, e o Palmeiras um grupo bastante equilibrado, mas que eu acho que Palmeiras e Defensa e Justiça passam com certa facilidade. E o Del Valle, com certeza, vai para a Sul-Americana, ou até mesmo pode brigar com o Defensa e Justiça pela segunda vaga. Agora, o Inter, para mim, pegou o grupo fácil. Falando basicamente dos brasileiros, Inter, grupo fácil, eu acho que passa. O Santos também. O problema do Santos é o The Strongest, que tem a questão da altitude, mas vai pegar o Boca também. Acredito que passe Boca e Santos, que o Santos está jogando bola, que ele fez aí com o São Lourenço, fala por si só. O São Paulo, impressionante também com o grupo do São Paulo e Racing, Sport Cristal e Rentistas de São Paulo. Pegou, assim, de certa forma, um dos grupos mais fáceis aí, porque só São Paulo e Racing que eu vejo como disputando aí a primeira vaga, o primeiro lugar do grupo, e com certeza Racing vai ser o segundo, porque o São Paulo, provavelmente, na minha opinião, deve ser o primeiro. E falando aqui do Atlético Mineiro, que é o último brasileiro em questão, o Atlético Mineiro, para mim, é o grupo mais fácil. América de Cali e Deportivo Laguaira. Tudo bem, você vai me falar que na Libertadores não tem grupo fácil, os confrontos são difíceis, é futebol sul-americano, aquele futebol aguerrido, mas o Atlético Mineiro, para mim, pelo elenco que tem, favoritos a passar nesse grupo H. Eu concordo com você. Sei lá, eu acho que o grupo do Santos também ali, eu acho que dá pro Santos passar também. Acho que não vai ter muitas dificuldades ali pro Santos, não. Porém, o time do Santos também não é lá essas coisas, né? Mas é um time aguerrido aí que sempre cresce. E teve a briga aí recente do Marinho com o treinador lá, o Ariel Rolanda, nessa última partida, e não sabe... Ele já falou que é coisa de jogo mesmo, que não queria ser substituído, mas enfim. Coisa de bastidores aí, né? Bom, Pablo, falamos aí brevemente dos grupos e tal. Agora já coloco a segunda pergunta aqui na mesa para a gente poder debater, falando basicamente do atual campeão da Libertadores, falando do Palmeiras. Aqui nós vamos passar por todos os brasileiros, basicamente. E também vamos dar um foco aí para os times, um dos times aí que tem camisa mais importante, como Boca e River Plate aí. Mas só lembrando, Pablo, eu quero destacar também, nós falamos dos brasileiros aqui, nesses grupos, mas eu quero dar um destaque aqui para um grupo que não tem brasileiro, mas que para mim é um destaque, que é o grupo F. O grupo F aqui é um grupo difícil, se você for parar para analisar. Você tem o Nacional do Uruguai lá, que tem o D'Alessandro,
Mas, porra, é o D'Alessandro, né, cara? Mas não é o mesmo D'Alessandro de antes, mas tem um time enjoado, o Nacional do Uruguai, a gente sabe que é chato. A Universidade Católica é um time do Chile também enjoado, difícil de enfrentar. Argentino Júnior, um time argentino sempre chato. E o Atlético Nacional, que se classificou, é um dos destaques para mim. Que se classificou ganhando de 4-1, virou o jogo. Ele estava perdendo de 2-0 o confronto da ida e virou de 4-1 a partida assim, goleada. Tem até o Jonathan Alves aí, que é ex-internacional. Então é só dar um destaque assim rápido para esse grupo F, que é um grupo assim, é um dos mais difíceis e equilibrados dessa Libertadores. Agora, voltando aqui rapidinho, Pablo, para a questão do Palmeiras, que a gente vai falar do Palmeiras agora. O Palmeiras tem futebol para defender esse título aí, ou o Palmeiras tem que evoluir muito o futebol que ele está apresentando nessa temporada, porque já começou perdendo 2 títulos importantes, que foi a Supercopa do Brasil para o Flamengo e a Recopa aí recentemente para o Defensa e Justiça. Cara, o Palmeiras é como a gente já falou em episódios passados relacionados ao Palmeiras. O Palmeiras ele consegue fazer um futebol competitivo, porém o jeito dele de jogar tem data de validade. E não é o jeito difícil dos adversários saberem que o Palmeiras vai tentar fazer para poder vencer a partida. Neutralizando isso, o Palmeiras fica sem fazer nada. Tanto é que aconteceu isso nos 2 jogos contra o Defensa e Justiça. O Palmeiras não jogou futebol. E assim, tem que evoluir muito, cara. Sem querer te cortar, já te cortando, o Palmeiras também precisa aprender a bater pênalti, né? Porque, pelo amor de Deus, não dá, cara, não dá. Cara, mas assim, pênalti é nos últimos... Só nas últimas instâncias, mas em questão de futebol tem que evoluir muito, cara. O Abel, contrataram Abel Ferreira aí para ser um Jorge Jesus 2.0 e o cara tá sendo um José Mourinho, na verdade, né? Se a gente for parar para comparar. É um cara bastante competente, tem ideias de futebol europeu, aplica treinamentos, cobra de seus jogadores, mas, mano, não dá, simplesmente não dá. O elenco que o Palmeiras tem, sei lá, pode ser considerado aí o 2º melhor elenco do Brasil, talvez um dos melhores elencos aí da América do Sul. Cara, não tem como, cara. O time tem que jogar. Você pode até ter um estilo mais parecido com o do Cuca, que é um mesclado assim, de futebol ofensivo com defensivo, mas você tem que fazer alguma coisa para punir seus adversários e não dar a bola para ele e ficar dependendo aí de contra-ataque para o time jogar em velocidade em cima do Rony, Gabriel Menino e o Wesley na área. E, aliás, o Luiz Adriano não tem jogado, o Abel Ferreira bancou o Luiz Adriano. Eu acho que o Luiz Adriano deveria ser titular nesse time do Palmeiras, é o melhor atacante que eles têm. Os outros atacantes deles também são bons, vem fazendo bons trabalhos aí. Eu não gosto muito do Rony, acho que ele só sabe correr e cruzar, não sabe chutar. Isso quando ele cruza certo, na verdade, né? Mas enfim, eu botaria o William de titular. São várias opções aí que o Palmeiras tem, que a gente tá falando aqui. Eu não sou o técnico do Palmeiras, eu só tô tentando fazer alguma coisa diferente do que o Abel Ferreira vem fazendo, justamente pelo futebol que ele vem apresentando. O Luan também na zaga, insistir com o Luan na zaga é complicado. O Marcos Rocha, apesar de ser um bom lateral direito, tá numa má fase, não é uma fase muito boa. Demais. Então, assim, cara, é uma coisa a se pensar. A gente viu aí como é que foi o confronto com o Defensa e Justiça. Tem que pensar também no temperamento do clube, porque eu acho que o que o Abel Ferreira faz está sendo transmitido para o clube. A gente viu aí já, se não me engano, umas 3 ou 4 confusões aí relacionadas a Abel Ferreira e o time transparecendo isso em campo e na área técnica. Então, assim, o time do Palmeiras é isso. Tem espaço para evoluir, agora tem que saber se vai evoluir. Concordo com você. O Palmeiras tem que ter um espaço aí para evoluir. Eu também não estou vendo evolução nesse futebol do Palmeiras desde o ano passado. O Palmeiras foi campeão, beleza, inquestionável isso aí, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Concordo com você, o Abel Ferreira chegou, o cara tem mérito, tem ideias assim, de futebol europeu, mas o Palmeiras tem que apresentar uma evolução. A gente falou bastante do Palmeiras no episódio passado aí da Supercopa do Brasil, e o Abel Ferreira também, você foi bem lembrado, Pablo, ele tem que passar tranquilidade para os jogadores dele,
os jogadores dele, porque muitas das vezes o jogador ele tá na beira de campo lá, nervoso, reclamando com o árbitro, e, por exemplo, na Supercopa do Brasil ele foi expulso. Aí os jogadores ficam nervosos e tal, não vê aquela presença de um técnico importante lá para passar instruções numa final de campeonato, aí vai lá, perde pênalti, o jogador fica nervoso, entre outras coisas que podem acontecer em final de campeonato, beleza. Mas em relação ao futebol, eu acho que o Palmeiras pode defender o seu título, sim, por conta do elenco que o Palmeiras tem, pelos investimentos, mas pelo futebol que vem jogando, eu acho muito difícil o Palmeiras defender esse título por conta desse futebol, porque ficou bem claro, principalmente na Libertadores passada, que o Palmeiras se classificou só pelo primeiro jogo, e até eu falar mal assim do primeiro jogo, porque o Palmeiras jogou muita bola, mas no segundo jogo a gente viu quão assim, o nível técnico é baixo do futebol do Palmeiras, porque aquele jogo contra o River Plate, que credenciou o Palmeiras para a final da Libertadores, e pegou um adversário mais forte, assim, mais entrosado, com um técnico aí há mais de 5 anos com o mesmo técnico, e viu no que deu. O Palmeiras só não tomou de 5 porque teve sorte. A verdade foi essa, com o Luan falhando, com essas decisões duvidosas aí, que eu não consigo entender. E fora o jogo horroroso que o River Plate fez dentro de casa. Pelo amor de Deus. Exatamente. Tem isso também. Isso acontece em Libertadores, é futebol. Mas eu também não consigo entender essas escolhas. Por exemplo, o William no banco, eu não consigo entender o William no banco. O William, para mim, é um dos melhores atacantes aí, coringas, porque ele joga em ponta. Se precisar de meia, ele joga na meia ali, como um meia atacante. Ele joga no ataque de centroavante. Eu não consigo entender como é que o William é banco desse time do Palmeiras. Luiz Adriano também, será que é castigo? Porque ele teve aquele problema lá, que ele não avisou ao Palmeiras que ele estava com doente lá com a Covid e não comunicou ao Palmeiras e saiu mesmo assim para a rua e o Palmeiras ficou com raiva desse, deu multa. Não se sabe o que aconteceu, mas essas decisões assim que podem prejudicar o Palmeiras aí na defesa desse título. E também o Abel Ferreira tem que buscar soluções assim mais ofensivas. A gente sabe, você definiu aí bem, que é um Mourinho aí 2.0, que não tem nada de Jorge Jesus. Eu concordo com você assim, não completamente, mas de uma certa forma é verdade. Você tem razão no que você está falando, porque ele tem que parar um pouco desse futebol reativo, porque ele tem jogadores para fazer com que o Palmeiras apresente mais dentro de campo. Pode usar o esquema 4-3-3 ali na frente, com Luiz Adriano, Rony, aí Gabriel Menino, mas aí pode usar o Wesley lá na frente também, jogar com o Danilo, Gabriel Menino na lateral direita, aí soluciona esse problema do Marcos Rocha, que o Marcos Rocha é uma avenida ambulante ali no setor direito do Palmeiras. Enfim, o Abel Ferreira tem muito trabalho aí para mostrar nesse ano, e o Palmeiras tem que melhorar esse futebol urgente, porque não dá para ficar também perdendo o título toda hora, como perdeu na Supercopa do Brasil e perdeu na Recopa Sul-Americana pelo principal motivo: não foi elenco, não foi dinheiro, não foi nada, foi simplesmente pelo futebol mal jogado do Palmeiras. E é isso, cara. Acho que é isso que a gente tem para falar do Palmeiras. Ele pegou um grupo aí que é um grupo ajeitadinho. Quem era Defensa e Justiça e Independente Del Valle anos atrás? É verdade. Então são trabalhos muito bons do Defensa e Justiça e do Del Valle. Defensa e Justiça aí, campeão da Recopa Sul-Americana, campeão da Sul-Americana em tempos recentes. O Del Valle já foi campeão da Sul-Americana. Trabalhos muito bons aí à frente do Independente Del Valle. Teve um tempo recente que foi vice-campeão da Libertadores. O Miguel Ángel Ramírez acabou de sair do Del Valle com um bom trabalho pro Internacional. Enfim, Palmeiras aí é parada dura que o Palmeiras tem pela frente aí. Não vai pensando que vai se classificar com facilidade, que não vai. Agora, Pablo, mais uma pergunta aqui pra gente poder debater. O Flamengo pode ser considerado um favorito para ganhar a Libertadores? Até mesmo pelo elenco que tem? Cara, poder pode. Eu acho que se for comparar os elencos da Libertadores, talvez o Flamengo tenha um dos elencos mais fortes. A questão é que a gente vê aí que o time do Flamengo está muito irregular. Eu acho que o Rogério Ceni tem muitas questões com esse time ainda. A gente tem que ver se vai dar liga. A gente... O Vasco aí manda um abraço. Oi? O Vasco mandou um abraço. O Rogério Ceni ele tem muitas questões com esse time. Ele tem que saber mexer melhor um pouco no banco de reservas, com o banco de reservas. O time tem que se entrosar mais.
Eu acho que é isso que tem que acontecer. A gente já viu uma palhinha, assim, mais ou menos, do que pode ser o Flamengo um pouco entrosado, que foi naqueles 2 jogos do Carioca antes da Recopa. Eu acho que contra o Vasco mostra muito bem como o Rogério Ceni pode ser o seu próprio inimigo nisso tudo que se dá ao Flamengo. Tipo, ele, para substituir o Arrascaeta, ele mexeu no time inteiro. Ele mexeu no time inteiro para substituir o Arrascaeta, sendo que era só botar o Vitinho. Talvez não tivesse a qualidade do Arrascaeta, mas botando o Vitinho ia manter o estilo de jogo da equipe, não ia mexer em tantas peças. Ou até mesmo botando o Diego ali, avança o Diego e coloca o João Gomes para jogar ali, cara. No lugar do Diego também. Tipo, então ele mexeu muito no time. Eu acho que o time sentiu, até porque o time vinha jogando desse jeito 3 jogos seguidos depois da volta, né? Que o time titular todo voltou, que foi os 2 jogos do Carioca mais a Recopa e a Supercopa do Brasil, né? Recopa. Isso. E contra o Vasco, cara, assim, o time já veio de um desgaste, né? Que jogou os 2 jogos do Carioca mais a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras e, sei lá, teve uma diferença aí de 4 dias, eu acho, só. Então não deu para recuperar todo mundo. O Arrascaeta se machucou, teve que substituir o Arrascaeta. Então, assim, cara, não é hora de você inventar. O Flamengo não teve jogos suficientes com o time titular esse ano para você dar essa inventada num clássico. E querendo ou não, o Vasco pode estar na situação que está, clássica é clássica. O Vasco poderia, sei lá, pressionar o Flamengo o jogo inteiro, dar 1 milhão de bolas ao gol, mas se o Flamengo vencesse de 1-0, que se dane, é clássico, tá ligado? Venceu. Clássico é clássico. Clássico não requer um bom jogo, não requer isso pros torcedores, né, no caso. Não requer isso, quer que o time vença o clássico. Bons jogos, beleza, escular os outros times lá no bom jogo, mas eu quero que você vença o clássico. Eu não quero ter motivos para ser zoado no trabalho no dia seguinte, tá ligado? Essa é a questão do clássico. Então, assim, eu acho que ele pecou nisso. Eu acho que ele é um bom técnico, acho que ele sabe que ele errou nisso, acho que ele sabe que foi erro dele. Agora, a gente tem que ver o quão teimoso ele é em relação a isso, porque do ano passado a gente relevava. Que era um time que estava vindo do Dome, era um time que estava vindo do Jorge Jesus, era um time que não tinha uma identidade muito pronta, ele pegou uma batata quente nas mãos no final do ano. Só que agora ele tá pegando o time na pré-temporada, no Campeonato Carioca, vai pegar o time, pegou o time agora na Recopa, venceu na Supercopa, venceu a Supercopa, vai entrar agora na Libertadores e ele vai ter que se mostrar, senão vai dançar. E assim, eu não pegaria o Renato, mas a gente sabe que a torcida do Flamengo tem isso, né, de querer ficar, Renato, se fosse outro técnico também pediria outro técnico, eu acho que é uma caça às bruxas aí e a imprensa gosta de fazer com o Rogério Ceni. Não tenha dúvida que o Rogério Ceni já tá com a sombra do Renato aí. Com certeza, o Renato falou que ia tirar um ano sabático, mas a gente sabe como é que é essas coisas, né? O grande negócio do Renato é que, tipo, eu tenho certeza que quando ele começar no Flamengo, ele, tipo, pode até começar bem. O negócio é depois. Depois ele vai querer ficar trazendo jogadores duvidosos, vai querer ficar botando o time reserva no Brasileiro para poupar para Libertadores. Essa é a questão com o Renato. Mas, enfim, isso daí é outras coisas. A gente não pode discutir isso agora, porque o Rogério Ceni é o técnico do Flamengo. E creio eu que vai continuar sendo. Acho que o Flamengo tem tudo para engrenar. Se não engrenar, aí é para abrir conversas aí do qual será o próximo passo do Flamengo. Mas o Flamengo é um dos grandes favoritos mesmo para essa conquista da Libertadores, independente do grupo da morte aí que ele pegou. E outra, né? Passando do grupo da morte é mais uma prova aí de que o Flamengo é um dos melhores grupos e que, se vencer, mereceu, foi muito merecido. Não, sim, lembrando que na última Libertadores o Flamengo foi eliminado pelo Racing nas oitavas de final, jogando muita bola no Maracanã, né? Mas foi eliminado nos pênaltis. Sim, ali foi um jogo de 50-50, porque o Rogério Ceni tinha acabado de pegar o time. Tem esse fator também. Agora eu acho praticamente mal comparando assim, foi quando Jesus pegou o Flamengo contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, e depois o Emelec, que foi a primeira partida dele na Libertadores. Sim, sim.
Bom, essa pergunta aí, eu acho que fica bem claro que sim, para mim o Flamengo é um dos principais favoritos para ser campeão da Libertadores, até por conta mesmo do elenco que ele tem. Isso aí é indiscutível. O Flamengo tem bons jogadores para cada posição. Ele pode escalar, pode jogar com o Gabigol, aí Gabigol, Arrascaeta, Felipe Luiz, Diego Alves. Foi como eu falei também no episódio anterior da Supercopa. Tem jogadores que podem decidir a qualquer momento, mais de 4 jogadores, 5 jogadores que podem decidir uma partida. Isso aí é indiscutível. Agora, acho que o principal ponto do Flamengo, e nessa era Rogério Ceni aí, que o Rogério Ceni chegou ao seu segundo título, o Campeonato Brasileiro e agora a Supercopa do Brasil, o principal ponto do Flamengo é o Rogério Ceni saber mexer no time, que eu acho que isso que está fazendo com que o Rogério Ceni ainda não esteja sendo adorado pela torcida, não está garantindo assim de certa forma, certa tranquilidade à frente do Flamengo, porque essas mexidas às vezes que ele faz são muito duvidosas, atrapalham até mesmo o andamento do time está jogando bem, aí ele faz 2 mexidas lá, desconfigura completamente o time, aí o time vai mal e perde a partida. Foi bem definido, Pablo. O jogo contra o Vasco foi exatamente isso. Ele, para tentar suprir a ausência do Arrascaeta, ele mexeu no time todo, desconfigurou o time todo, e o Vasco lá, que não é bobo nem nada, disparado, o Vasco fez a melhor partida nos últimos 2 anos, indiscutível isso. Isso aí não tem nem comparação. Nos últimos 2 anos foi a melhor partida que o Vasco fez. O Vasco não tem culpa disso, foi lá e ganhou a partida, porque o Flamengo jogou muito mal. Então o Rogério Ceni, essa questão dele mexer no time, muitas das vezes mexer errado, prejudica até mesmo o trabalho dele. Muito torcedor se pergunta por que ele mexe tão mal assim no time, por que ele prejudica o time assim quando o time está indo bem. Então a gente sabe que o Rogério Ceni propõe futebol ofensivo, é muito legal o futebol que ele propõe, é só ver o que ele fez aí no Fortaleza, mas eu acho que esse é o grande ponto do Flamengo. Se o Rogério Ceni conseguir solucionar essa questão de substituir e principalmente mexer no time de forma simples, igual eu falei, ele podia ter, no lugar do Arrascaeta, avançava o Diego, que o Diego joga ali, aí botava o João Gomes no lugar do Diego, acabou, fim de papo. O Thiago Maia não tá jogando? Beleza, faz isso, soluciona de forma simples o problema. Eu acho que às vezes também o Rogério Ceni quer inventar. Eu gosto do Rogério Ceni, eu já falei aqui, eu elogiei as mexidas que ele fez, botou o Diego assim, que foi uma alteração sensacional que ele fez. O Diego também jogando muita bola ali de volante, na área de volante, assim, com o Gerson, uma nova função que o Diego aí tá jogando, mas ele tem que fazer o simples. Às vezes o simples não prejudica o trabalho dele e o andamento do trabalho dele. Então eu acho que o Rogério Ceni só tem esse problema aí a solucionar, além de fazer o Flamengo jogar um pouco mais do que vem jogando, né? Basicamente isso. Agora, falando um pouco de Santos e Fluminense, Pablo, pode-se dizer que Santos e Fluminense podem ser as surpresas dessa Libertadores, dessa edição? Surpresa, eu acho que o Fluminense, o Santos não. O Santos já chegou na final da Libertadores do ano passado, só não se classificou pelo G4 do Campeonato Brasileiro, porque o Cuca, ano passado, para os jogos da Libertadores, ficou poupando os jogadores nas fases finais ali do Campeonato Brasileiro. Tanto é que ele chegou a brigar pelo Campeonato Brasileiro, só que depois abriu mão para ir para a Libertadores. Então, eu diria que não. Acho que o Santos aí sempre teve uma base de jovens muito forte. E é isso, acho que não. Agora, o Fluminense é uma grande surpresa, porque ano passado o Fluminense estava tirando leite de pedra muito bem com o Odair Hellmann. Aí deram continuidade ao trabalho. E agora que eles pegaram o Roger vem para um trabalho aí promissor, né? Vamos ver o que ele vai tirar desse time. Acho que o Fluminense aí tá montando um elenco parrudo, mas é um elenco parrudo digamos que de experiência, porque a gente não sabe aí qual liga que essa experiência vai dar, porque assim, são jogadores mais rodados, tem até jogadores bons assim com seus momentos, tipo o David Braz, tem o próprio Casares, tem o Nenê, tem o Fred, tem o Ganso, jogadores assim que não aguentam 90 minutos, então fica complicado assim mesclar isso, né? E vamos ver aí que liga que esse Fluminense vai dar.
Eu acho que ele se reforçou com jogadores, digamos que medalhões, talvez, e é um time que está com algumas dívidas aí, então pode ser complicado um time se reforçar desse jeito para Libertadores aí, para tentar ganhar alguma coisa, em vez de, sei lá, né, focar ali, eu acho que numa base um pouco mais jovem, talvez, se for eliminado ali na fase de grupos, tentar uma Sul-Americana, que é uma coisa um pouco mais acessível ali pro Fluminense. Mas é isso que a gente tem que falar do Fluminense, cara, pelo menos eu, né? O Santos não seria surpresa, até mesmo porque o Santos é o atual vice-campeão. Surpresa foi ano passado, pelo que o Cuca fez, porque ninguém esperava. Esse ano também não consideraria surpresa, até porque o Santos, assim, a gente sabe que é Soteldo e Marinho ali na frente, e é isso aí, porque o Santos, assim, vendeu muitos jogadores na temporada passada, tem que fazer algumas contratações aí. O Ariel Roland lá tá se virando com os garotos da base. Os garotos da base estão mostrando serviço, né? À toa que passaram aí para a fase de grupos. Santos, para mim, não é surpresa. Para mim, a surpresa é o Fluminense. Até mesmo o Fluminense estar na Libertadores é uma grande surpresa, porque ninguém esperava o Fluminense em quinto lugar, ali pelo menos disputando o G4 no Campeonato Brasileiro de 2020. Foi um excelente trabalho do Daí Helman, como você falou, Pablo. Estava tirando leite de pedra e ninguém esperava esse time do Fluminense com Nenê, Ganso, Fred, se classificar para a Libertadores. Porque é fato também que tem muitos garotos no time do Fluminense, Calegari. Tem aquele moleque também que já tá vendido pro City. Que é o Macedo, tem um garoto que tá vendido pro City também. Então o time do Fluminense, assim, foi o fruto do trabalho do Daí Helman, que agora o Roger Machado tá pegando. E eu vejo bons frutos aí pro Fluminense. O Fluminense pode, assim, ser uma grata surpresa, assim, na Libertadores, até mesmo pelas contratações agora que tá fazendo, que vai dar uma encorpada nesse time aí, como Abel Hernandes, Casares, aí vai se juntar lá com o Fred, com o Nenê, o Ganso. É bem verdade o que você falou? Ninguém aguenta jogar 90 minutos, sim, mas vai mesclar lá com os garotos, e o Roger sabe muito bem o elenco que ele tem em mãos. Então, eu acredito e torço até mesmo para que o Fluminense seja uma grata surpresa, até mesmo porque esse grupo do Fluminense está bastante complicado, mas eu também não acredito, assim, que Santa Fé e o River Plate O River Plate é bem melhor que o Fluminense, isso aí é indiscutível. Mas eu não acredito, assim, que Santa Fé e Júnior Barranquilla sejam amplamente superiores ao Fluminense, que na minha opinião não são. Então, o Fluminense está ali em papel de igualdade com os dois, está bastante equilibrado, tirando o River Plate, que vai pegar essa vaga. E o Fluminense tem tudo aí para disputar e quem sabe até passar de fase aí para as oitavas de final desse grupo aí da Libertadores da América. Falamos aqui do Santos e do Fluminense, que isso pode ser surpresa, o Fluminense mais surpresa do que o Santos, e agora um time aí que me intriga, tem um ar de mistério aí, esse time aí tem um ar de mistério aí, principalmente no Campeonato Mineiro aí, com o Hulk, que não tá jogando nada, que só tão preocupado em xingar o Hulk, que ele pega a mulher dos outros. É o Atlético Mineiro, Pablo. Será que o Atlético Mineiro vai conseguir brigar por esse título com o elenco que o Atlético Mineiro tem? Ou isso aí foi igual aquele galáctico lá do time do Real Madrid, que montou um timaço e não ganhou nada? Cara, a questão do Atlético Mineiro é o técnico conseguir dar liga em todos esses jogadores aí que estão jogando. O São Paulo a gente viu ano passado que não conseguiu. O Atlético Mineiro aí tem vários jogadores para a mesma posição, que é uma coisa bizarra. Tem gente ali que não vai jogar, que seria titular em muitos times. Só lembrando que o Nath Fernandes já chegou jogando muita bola, né? Tem gente ali que não vai jogar. Tem gente ali que parece que passa por um nepotismo, por exemplo, o Tietê. Tem gente ali que tá desde o ano passado e não tá jogando, e o Tietê já chegou jogando já, amigo. A famosa panelinha, né, cara? Assim. Depende, tem um time muito forte, tem que ver se vai dar liga. O Cuca aí é um cara de altos e baixos, ele mescla aí bons e maus trabalhos. Nessa sequência, aliás, bons e maus. Enfim, a gente tem que esperar aí para ver qual liga que vai dar aí o Atlético Mineiro do Cuca. É um trabalho bastante recente, não dá para cobrar muita coisa ainda. A gente só dá para cobrar que o time é muito bom, que não pode apresentar o futebol que vem apresentando. Em questão do Hulk, cara, como a gente já falou, né? Entre aqui os amigos, entre eu, Bruninho, ele é conhecido como o cara que chuta forte para fora.
Então é assim. Diferentemente do Robin, que cortava pra esquerda e fazia o gol, né? Ele chuta pra fora. Ele é um cara que chuta forte pra fora, não é um cara conhecido por fazer muitos gols. Confesso pra você que desconheço aí quantos gols ele fez na China. Pode até ter sido muitos, até porque estava na China, mas aí eu tiro um pouco dessa equação, né? Você pega ele, sei lá, na Rússia e em Portugal, onde ele mais jogou, ele não foi artilheiro. Ele é aquele jogador de lá de campo forte, que dava bastante cobertura. Mas, enfim, tem outra coisa também, tem o jet lag também da China também. Eu acho que o único jogador que veio da China que conseguiu compensar esse jet lag até agora foi o Everton Ribeiro, no Flamengo. E vamos ver aí qual a sequência que isso daí vai correr, qual liga que esse time vai dar. Tem toda a questão também das dívidas do Atlético Mineiro. Enfim, vamos ver até onde esse Mecenas aí vai aguentar bancar esse Atlético. O problema é exatamente esse. O cara vai bancando, mas vai cobrar lá na frente. Essa dívida aí que já ultrapassa a casa de R$1 bilhão. Mas assim, falando do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro acredito que possa brigar pelo título sim, mas o grande responsável por isso vai estar lá no banco de reservas, que é o Cuca. Porque o que o Cuca não foi cobrado na temporada passada com o Santos, que ele praticamente não tinha ninguém, time nenhum, ele vai ser cobrado agora, porque ele não vai poder reclamar. Quem ele está pedindo está sendo contratado, que foi o caso agora do Tietê, muito bem lembrado, Pablo, parece que é caso de nepotismo, porque tem jogadores lá que o próprio Natan, por exemplo, é um excelente volante também. O Jair, tem um Jair também. Só que aí chega o Tietê, já é titular absoluto, então não dá para entender. Isso aí parece que é a panelinha do treinador. Então o Cuca vai ser o principal responsável porque o Atlético Mineiro vai brigar pelo título ou não. E o Cuca também é conhecido por não ter um dos melhores temperamentos do mundo. Então, assim... Felipe Melo aí que o diga, né? Então, quando ele cisma com alguma coisa... Por exemplo, o Hulk já tá na reserva. Se ele cismar que o Hulk não vai jogar, ele não vai jogar. Até dar merda. Exatamente. Aí depois que der merda, ou ele vai ser demitido e o Hulk vai passar a ser titular, ou então ele vai ser obrigado a botar o cara titular. Assim, o Hulk não é um dos piores pontas que o Brasil tem, mas também não é um dos melhores. Mas ele tá acima da média de muitos. Então, eu acho que ele deveria ser titular, independente do jet lag, nem que você... contasse os minutos dele, alguns jogos e tal, para ele poder entrar no ritmo. Mas é isso. Eu acho que ele deveria estar jogando, até porque foi um investimento muito caro, né? Tá sendo um investimento muito caro. Não, e até mesmo por conta dele ser ponta e tal, isso aí que você tá falando, da questão da fora também, por exemplo, a gente pega os jogadores do ano passado, que era o Keno, que era o Savarino, né? O Savarino tá lá também. Era o Sacha. Mas quem? Ainda tem o Vargas ainda. O Marrone também, tem o Marrone lateral no meio. Mas o Marrone ele joga ali mais pro meio campo e indo pro ataque, não é tipo atacante. Mas enfim, tem todos os jogadores aí que não renderam, fizeram lá seus bons jogos, mas não renderam. E tirando o Savarino, né? E é isso, cara. É muita gente pra pouca posição. E gente que joga na mesma posição. Então é bastante complicado aí. Vai ter que fazer uma mesclada, sei lá, botar time para jogar a primeira fase de Copa do Brasil, talvez. Não sei. Vai ter que dar um jeito. Ou jogar o brasileiro para poupar na Libertadores. Um negócio desse aí. O problema do Galo não é nem ter muitos jogadores. São muitos jogadores na mesma posição. Não, exatamente. Como eu tô falando, o principal problema do Atlético Mineiro vai passar pelo Cuca, tá lá no banco de reservas. Porque o Cuca vai ser o cara que vai montar esse time aí, que o problema dele. Se ele não tinha as peças no Santos, jogadores no Santos para disputar Libertadores, até mesmo de conquistar títulos, agora ele tem todas as condições de conquistar títulos, seja brasileiro, disputar o título da Libertadores, enfim. E a questão do Hulk também, eu acho que o Hulk não precisa nem mais jogar de ponta. O Hulk ele pode dar uma recuada ali, jogar de meio, enfiando bola para Keno, pode deixar o Keno... Pô, vai fazer o quê? Aí, em vez do chute forte, agora ele vai dar um passe forte. Dá um passe forte, mas cara, eu tô vendo soluções assim pro Cuca, porque o Hulk ele é lento, ele não corre mais como ele corria antigamente. Aí, não, ele tá forte, ele dá uma porrada lá nos meio-campos dos marcadores e abre espaço e dá o passe. O bumbum granada, meu Deus. Bumbum granada. Segundo
o William Potts pro Bruno Granada. Mas assim, eu tô vendo soluções, porque eu recuo o Hulk, põe o Hulk de meia, aí ele não precisa mais cortar e chutar pra fora, ele corta e dá o passe errado, né? Põe o Hulk de meio, põe lá na ponta Keno, que é velocista, coloca lá o Savarino, que jogou muito bem na temporada passada, Eduardo Sacha ali revezando com o Vargas. Enfim, problema do Cuca. Aí agora tem o Tietchan ali também com o Nath Fernandes. O Nath Fernandes é a parte. Esse aí já chegou jogando muita bola. Já vinha jogando muita bola no River Plate, então não é surpresa pra ninguém. Que veio do Racing, qual é o nome dele? É o Zarate, né? O Zarate, esse aí também chegou e não rendeu. Ele não rendeu. O Nath Fernandes é exceção, porque o cara já... Tu vê que o cara é bom, porque ele já chegou jogando bola, rendendo muito, assim. Se o Cuca tirar ele, é porque realmente mostra que o Cuca não sabe gerir elenco. A gente já viu isso no Palmeiras, quando ele se desentendeu lá atrás com o Felipe Melo. Enfim, eu acho que o principal problema do Atlético Mineiro, que pode ser que não brigue por títulos nessa temporada, vai passar pelas mãos do Cuca. Pra mim é isso. E a questão também do Atlético Mineiro passa muito pelo elenco que o Sampaoli queria montar e que caiu nas mãos do Cuca. Então, assim, o Cuca tem uma visão completamente diferente de futebol do Sampaoli. Então, pode ser que alguns jogadores aí que o Sampaoli pediu, não sirva aí para... não sirva, eu digo, no pensamento de futebol do Cuca, né? Então tem que ver aí como é que isso vai se desenrolar. Porque eu acho que o Cuca não vai chegar e falar assim, manda todo mundo embora e agora pega os reforços que eu quero. Não, também acho que não, porque o Cuca aí vai ter que se virar com esses jogadores, vai ter que saber gerenciar bem esse grupo, porque como você falou, é muito jogador para as mesmas posições e ele vai ter que arcar com um biquinho de certos jogadores lá no banco que não estão jogando, enfim. Isso aí vai passar por uma boa gestão do Cuca. Bom, Pablo, agora para a gente terminar esse assunto da Libertadores, para partir pro assunto Renato Gaúcho também, senão esse episódio vai ficar muito grande. Falando rapidinho, assim, brevemente, de Boca e River, que são times importantes aí que estão mais uma vez na Libertadores. Boca e River vão dar trabalho nessa edição ou eles estão mais enfraquecidos por conta até mesmo da última Libertadores? O Boca perdeu assim, de forma categórica para o Santos. Mas o River não, o River até ganhou do Palmeiras, mas foi eliminado. Mas, de certa forma, está um pouco enfraquecido, que perdeu o Nath Fernandes, está quase aí na iminência de perder o Borré. O que falar de Boca e River? Eles vão dar trabalho ou eles só vão disputar mesmo a Libertadores pela camisa mesmo? Cara, se esses dois times disputarem a Libertadores só pela camisa, já é um peso que você não sabe o quanto que é. O problema é justamente esse. Então, assim, vão ser dois times que vão dar bastante trabalho, não tem dúvida. Com certeza, são dois times aí. Eu acredito que o River vai dar mais trabalho do que o Boca, mas nunca pode eliminar o Boca de uma equação envolvendo a Libertadores, que o Boca é ex-campeão da Libertadores, mas o time do Boca é muito enfraquecido. Posso falar com propriedade, porque eu acompanho o Campeonato Argentino, gosto do Campeonato Argentino, lá de jogador saindo de maca, porrada comendo solta, futebol raiz aí na veia. Raiz. Agora, o Boca também atualmente só tem o Tevez lá. Tevez também está mais para lá do que para cá, não jogando muita bola, não dá para esperar muita coisa do Boca. Dizem as mais línguas aí que o Boca está atrás do Cavani e do Felipe Melo e está querendo aí o Filipão, mas o Boca diz que não, é mais um desejo do Filipão. Enfim, Boca aí com seus devaneios, mas eu acredito que para mim o River é que deve dar mais trabalho, porque tem o mesmo treinador, que a gente sabe que o treinador com o time entrosado há mais de 5 anos perdeu uma peça importante, fundamental, que era o Nath Fernandes, mas continua lá com o Borré, Matias Soares, tem o Armani, tem o Montiel, enfim, tem muitos jogadores ainda que podem dar bastante trabalho nessa Libertadores, principalmente para o Fluminense. Encerramos aqui o assunto do sorteio de grupos da Libertadores e agora vamos partir direto para o assunto Renato Gaúcho fora do Grêmio. Não tem nem uma questão de poucos episódios atrás, Pablo, que nós estávamos falando da renovação do Renato Gaúcho, que ele ia ser o primeiro treinador na história que ia ficar mais de 5 anos num clube de futebol. E eu acredito que por conta da derrota na Copa do Brasil e a eliminação agora recente na fase pré-Libertadores, na fase da pré-Libertadores, com certeza levaram a demissão do Renato Gaúcho. É correto afirmar isso, né, cara? Assim, é só um achismo, mas eu acho que se ele não tivesse perdido a Copa do Brasil do jeito que perdeu,
talvez essa eliminação contra o Del Valle ia pesar, lógico, mas não pesasse tanto para ele ser demitido, até porque ele renovou o contrato dele com o Grêmio 45 dias atrás, um mês e pouco. Enfim, eu acho que do jeito que ele perdeu a Copa do Brasil, era para ele ter ganhado aquela Copa do Brasil. No primeiro jogo ele estava com a menos, no segundo jogo ele foi muito mais efetivo, só que tomou os contra-ataques do Palmeiras e ele apostou no Paulo Vitor. Ele se tornou um técnico muito contraditório em questões de o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Então Sempre dando desculpa, né? Sempre dando desculpas. O começo desse ano estavam montando um elenco muito forte para eles. Falaram que ia vir Douglas Costa, veio o Rafinha. Eles estavam montando. O Grêmio estava tentando montar um elenco forte, foram atrás do Borré. E agora arrependido? Oi? Rafinha agora deve estar arrependido. Então, assim, cara, ele tá botando o PP na reserva, esse Ferreirinha aí na metade do que o Everton e o PP é. Enfim, muito jogadores jogando muito abaixo, o Maicon, o Jean-Pierre, o próprio Mateuzinho também tá jogando muito abaixo. Então, assim, o Renato já vinha em xeque, só que ele tinha uma credibilidade enorme aí com a torcida. Só que, cara, não adianta de nada ele falar, o Grêmio briga por título e tá, sei lá, uns 3 anos sem ganhar. O Grêmio é o melhor futebol do Brasil e tá, sei lá, uns 2 anos sem jogar o melhor futebol do Brasil. Então, assim, cara, não é só de falar assim que você vai conquistar ou reconquistar a torcida do Grêmio, não. Então, eu acho que penou por isso. Assim, tendo renovado com ele 45 dias atrás, eu não demitiria agora, esperaria um pouco. Ele não teve nem a chance de se explicar ou então de falar, porque ele estava no protocolo da Covid. Já estava cambaleando já desde o ano passado, teve seus altos e baixos ali. E essa eliminação aí, foi... Enfim, cara, foi uma eliminação que não podia acontecer. Até porque o Grêmio começou o jogo vencendo de 1-0. Então, teve várias chances no jogo. Teve chances lá que o Maicon podia ter tocado pro lado para fazer 2-0, ele preferiu chutar. O Diego Souza preferiu um chute de cobertura em vez de ampliar. O Ferreirinha chutou, em vez de chutar no lado contrário do goleiro, chutou no pé do goleiro, no meio do gol. Então, foi dia ruim, se foi uma mescla das coisas, se foi porque o Renato não estava ali na frente do campo. Eu sei que tudo conspirou aí para a saída do Renato. Diria até que justa se a gente for encarar aí por resultados, porém, ele deveria aí ter um pouquinho mais de respeito aí pelo Renato e dar o benefício da dúvida para ele, pelo menos nesse começo de trabalho, que é o começo ali da temporada ali do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e essas eliminatórias da primeira fase da Libertadores. Ele foi eliminado, pediram a cabeça dele e agora vai olhar no mercado aí para botar quem no lugar dele, né? Exatamente, esse é o maior problema, né? E sem contar também que agora o Renato está no mercado e é uma grande sombra aí para os outros clubes, para os outros treinadores dos outros clubes. O Rogério Ceni. Mas eu acho que se você for para analisar, o Renato, se ele fosse treinar um time agora, seria Flamengo, sei lá, Palmeiras, talvez, Atlético Mineiro. Seria time nesse naipe. Eu acho que ele não treinaria um time abaixo desse naipe, não. Pô, será que o Renato Gaúcho não pegaria um Botafogo aí da vida? Não. Eu acho que o ego dele não deixa, enfim. Bom, o Renato talvez Gaúcho... Talvez um Atlético Paranaense, não sei. Talvez, mas eu acho que não. Eu acho que não. A princípio foi isso aí que você falou. O Flamengo, Atlético Mineiro. Eu acho que nem um Cruzeiro assim ele pegaria, que ele não quer disputar a segunda divisão. Acho difícil. Agora, com certeza o que acarretou a saída do Renato na Copa foi a derrota na Copa do Brasil, somado com a eliminação da Libertadores também do jeito que foi, com o Del Valle ganhando os 2 jogos e melhor nas 2 partidas. Mas para mim o que ficou bem claro é que o Grêmio já estava devendo há bastante tempo e 2 fatores foram fundamentais para essa queda do Renato aí, que foi se acumulando ano após ano. Depois lá de 2017, que o Grêmio ganhou tudo lá, Libertadores, também ganhou a Copa do Brasil em 2016, depois foi campeão gaúcho e começou a cair, declinar aí. Que foi as decisões duvidosas que o Renato começou a tomar, tentando recuperar jogadores que não deram resultado. Thiago Neves está aí para provar isso, Cortez aí da vida, pelo amor de Deus, que já deu o que tinha que dar, André, enfim, são inúmeros jogadores que ele apostou e não deram certo. E também as desculpas que
acabaram cansando e desgastando ele, principalmente com a imprensa, os outros torcedores. Ele ficou antipatizado com as outras torcidas, falando que ele não sabia reconhecer derrota, não analisava os jogos dele quando o Grêmio perdia. E também essa desculpa aí, meu time não tem dinheiro, os outros times como o Flamengo, Cruzeiro tem dinheiro para contratar, aí é fácil, me dá esse elenco aí que eu vou ser campeão de tudo. Enfim, todos esses fatores aí culminaram para essa queda do Renato, que com certeza pode se falar que já não estava apresentando o futebol de antes, de 2017, e é uma pena. Eu acho que tem que ter respeito também pelo Renato, com tudo que ele representa para o Grêmio e para o futebol brasileiro, e pelo que ele fez aí no Grêmio nesses últimos 4 anos e meio aí, ganhando mais de 7 títulos, ganhou a Recopa Sul-Americana, mais de 6 títulos, ganhou a Recopa Sul-Americana, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Gaúcho, só não ganhou o Campeonato Brasileiro, que é uma busca aí frequente que o Grêmio tá atrás. Enfim, e eu acho que um provável destino do Renato Gaúcho pode ser Flamengo, Atlético Mineiro, ou assim um Atlético Paranaense bem definido, Pablo, porque eu acho que ele tem em mente esses times que estão disputando competições grandes, porque Cruzeiro, Botafogo, eu acho muito difícil, ele não vai querer uma Série B aí, um desafio agora, ou então ele vai ficar parado aí um tempo para se renovar, mas eu acredito que a primeira balançada aí de Cuca... Segundo o Mauro César, ele vai tirar um ano sabático. Tirar um ano sabático, vamos ver, né? Vamos ver se o ano sabático que ele vai tirar, se não vai ser um ano lá na praia. Enfim, Agora, a primeira balançada aí, a derrota pesada de Cuca, de Rogério Ceni, de Abel Ferreira, vai estar a sombra lá do Renato nas costas desses treinadores. Esperar para ver o que o destino nos aguarda aí, né, desses treinadores aí na Libertadores nessa temporada. Enfim, é isso, galera. Terminamos mais um episódio bastante importante aí, com o sorteio da fase de grupos da Libertadores, e também analisando essa situação um pouco chata do Renato Gaúcho aí fora do Grêmio, sendo que ele tinha acordado há uns tempos, cerca de 45 dias atrás, como o Pablo lembrou bem, a sua renovação de contrato com o Grêmio. Bom, galera, só fazendo um lembrete aqui, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, é sempre bom contar com o apoio de vocês, estamos sempre com vídeos semanais, assim como os episódios do nosso podcast. Agora eu deixo na descrição do nosso episódio as nossas redes sociais, como sempre, e abro esse espaço aqui para a divulgação das nossas redes sociais, para vocês poderem entrar em contato e ver uma maior troca de informações conosco, aqui os apresentadores do 433 Podcast. Por favor, Pablo, faça as honras e divulgue suas redes sociais, por favor. @Pablo Faria com 2 Is em tudo. É isso aí, galera. As minhas redes sociais são, lá você pode me achar lá no Facebook, Pedro Duarte, e lá no Instagram, @PEDuarte92. É isso aí, galera. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, tchau, tchau.